O telefone tocou no meio da madrugada e, em poucos minutos, uma única informação vazada fez o futebol brasileiro entrar em estado de choque absoluto. O Flamengo havia sondado oficialmente a situação de Darwin Núñez, atacante uruguaio que custou dezenas de milhões de euros ao Liverpool, hoje no futebol saudita, e cujo salário anual ultrapassa cifras jamais pagas por um clube da América do Sul. A notícia caiu como uma bomba nuclear nos bastidores do futebol, atravessou fronteiras, chegou à Europa, explodiu nas redes sociais e deixou dirigentes, torcedores e jornalistas tentando entender como o clube mais popular do país chegou a cogitar um movimento dessa magnitude em um momento de contenção financeira declarada. A informação, inicialmente tratada como absurda até por profissionais experientes do mercado, foi confirmada ao longo das horas seguintes por diferentes fontes ligadas à diretoria rubro-negra. O Flamengo, silenciosamente, buscou dados, números, cenário contratual e expectativas de Darwin Núñez. Não houve proposta formal, mas houve algo ainda mais impactante: houve interesse real. Um interesse que nasceu da insatisfação interna com o elenco atual, da pressão por resultados imediatos e da convicção do técnico Filipe Luís de que o time precisa de um atacante com perfil completamente distinto do que hoje ocupa a camisa 9. Darwin Núñez não é apenas mais um nome. Trata-se de um jogador que movimentou o mercado europeu, vestiu a camisa de um dos maiores clubes do mundo, disputou Champions League, Copa do Mundo e que hoje recebe cerca de 16 milhões de euros por ano, algo próximo de 99 milhões de reais. Isso significa, na prática, quase 8 milhões de reais por mês. Um valor que não assusta apenas o Flamengo, assusta qualquer clube fora do eixo financeiro das principais ligas europeias e do futebol saudita. O simples fato de o Flamengo ter ido atrás dessa informação acendeu um alerta vermelho em todo o mercado. Empresários começaram a ligar, dirigentes de outros clubes tentaram entender até onde ia a ousadia rubro-negra e torcedores passaram da incredulidade ao delírio em questão de minutos. Nas redes sociais, o nome de Darwin Núñez se tornou um dos assuntos mais comentados do país antes mesmo de qualquer comunicado oficial. A possibilidade, ainda que remota, mexeu com o imaginário coletivo de uma torcida acostumada a grandes nomes, mas que nunca viu algo nesse patamar sendo sequer cogitado. Internamente, a movimentação foi tratada com extremo sigilo. Pouquíssimas pessoas sabiam da consulta feita. A ideia não era criar expectativa externa, mas avaliar um cenário considerado praticamente impossível. O Flamengo queria saber quanto custaria, quais seriam as exigências, como o jogador se posicionaria em relação a um retorno ao futebol sul-americano. As respostas vieram rápidas, e foram suficientes para encerrar qualquer chance real de negócio. Darwin Núñez não apenas recebe um salário astronômico, como também deixou claro, por meio de seus representantes, que não tem interesse em voltar à América do Sul neste momento da carreira. O atacante, no auge físico e técnico, vê sua passagem pelo futebol saudita como uma etapa estratégica antes de um eventual retorno à Europa. O Brasil, apesar da grandeza do Flamengo, não está nos planos. Essa negativa, somada aos valores completamente fora da realidade do clube, fez a diretoria encerrar o assunto internamente. Mas o estrago, ou o impacto, já estava feito. A tentativa frustrada, porém, revelou muito mais do que apenas um nome descartado. Ela escancarou a urgência do Flamengo no mercado. A posição de centroavante virou obsessão nos corredores da Gávea. Filipe Luís, em conversas internas, foi direto: o elenco precisa de um atacante com mobilidade, força física, intensidade e capacidade de pressionar a saída de bola. Um perfil que não concorra apenas por minutos, mas que mude a dinâmica do ataque e coloque em xeque a titularidade de Pedro. Essa busca não começou agora. Em janeiro de 2026, o Flamengo fez uma investida concreta por Caio Jorge, do Cruzeiro. Houve proposta, reuniões e troca de documentos. O negócio, porém, travou nos números. O clube mineiro fez jogo duro, elevou as exigências e o Flamengo recuou, entendendo que o custo-benefício não justificava o investimento. Pouco depois, outro nome pesado entrou no radar: Richarlison, atualmente no Tottenham. O contato existiu, o interesse foi real, mas a resposta foi semelhante à de Darwin Núñez. O atacante não deseja retornar ao Brasil neste momento. Essas negativas consecutivas criaram um cenário delicado. O Flamengo tem dinheiro, mas não quer repetir erros do passado. A contratação de Lucas Paquetá representou um investimento pesado, pensado para ser o grande pilar técnico e midiático do time. Depois disso, a ordem interna foi clara: não fazer loucuras. Só que o futebol não espera. A pressão por títulos é imediata,
e o desempenho no Campeonato Carioca acendeu um sinal de alerta que ninguém esperava tão cedo na temporada. O time entra em campo neste sábado contra o Sampaio Corrêa, vivendo uma situação desconfortável no estadual. Um tropeço pode aumentar ainda mais a cobrança sobre elenco, comissão técnica e diretoria. E é justamente nesse contexto de tensão que a notícia sobre Darwin Núñez caiu como uma granada. Para alguns, foi um sinal de ambição. Para outros, um retrato da ansiedade que tomou conta do clube. Nos bastidores, há quem diga que o Flamengo está em uma encruzilhada. Ou encontra um nome viável, capaz de entregar impacto esportivo imediato sem comprometer o equilíbrio financeiro, ou corre o risco de atravessar a temporada convivendo com uma lacuna que pode custar caro em competições decisivas. O problema é que o mercado sabe disso. E quando o mercado percebe urgência, os preços sobem, as negociações ficam mais duras e as alternativas diminuem. O episódio Darwin Núñez, mesmo encerrado, deixa uma marca. Mostra até onde o Flamengo está disposto a olhar. Mostra o tamanho da pressão interna. E mostra, sobretudo, que o clube mais popular do país continua disposto a flertar com o impossível, mesmo sabendo que, na prática, não pode cruzar essa linha. E enquanto a bola não rola, enquanto o Maracanã se prepara para mais uma noite de cobrança intensa, o nome de Darwin Núñez segue ecoando como um símbolo de um Flamengo inquieto, ambicioso e pressionado, um Flamengo que sondou o inalcançável e, ao fazê-lo, expôs suas próprias urgências ao mundo do futebol. A repercussão da sondagem por Darwin Núñez ultrapassou rapidamente os limites do noticiário esportivo convencional e se transformou em um fenômeno de discussão nacional. Não se tratava apenas de mais um rumor de mercado, mas de um choque de realidades que expôs o Flamengo em uma posição rara, a de um gigante sul-americano que ousou olhar para um patamar financeiro que simplesmente não pertence ao seu continente. Em rádios, programas esportivos, podcasts e mesas redondas, a pergunta se repetia de forma quase obsessiva: o Flamengo enlouqueceu ou apenas revelou o tamanho de sua ambição? Dentro do clube, a avaliação foi fria e calculada. A diretoria sabia, desde o primeiro contato, que a chance de concretizar qualquer avanço era mínima. Ainda assim, o levantamento de informações foi autorizado porque havia uma necessidade estratégica: entender como o mercado internacional enxerga o Flamengo hoje. Saber se o clube ainda desperta curiosidade em jogadores de elite, mesmo quando os números são completamente fora da curva. A resposta, ainda que negativa, foi reveladora. O Flamengo ainda é respeitado, ainda é observado, mas há um limite claro quando se trata de carreira, visibilidade global e ambição esportiva individual. O impacto maior, porém, foi interno. Jogadores do elenco tomaram conhecimento da sondagem e o clima mudou. Para alguns, a simples possibilidade de chegada de um nome como Darwin Núñez soou como um aviso direto: ninguém tem lugar garantido. Para outros, acendeu uma faísca de motivação. Houve também quem enxergasse o episódio como um sinal de descompasso entre discurso e prática, já que a diretoria havia reforçado, semanas antes, que não faria movimentos fora da realidade financeira do clube. Felipe Luiz, peça central dessa história, vive um momento delicado. Ídolo como jogador, agora em processo de consolidação como treinador, ele carrega o peso de comandar um elenco estrelado em um clube que não aceita reconstruções lentas. O treinador sabe que o Flamengo não pode se dar ao luxo de testar demais. Cada decisão é amplificada, cada resultado negativo vira crise, cada especulação ganha contornos dramáticos. A insistência por um novo centroavante não é capricho, mas uma leitura tática clara. O time precisa de alternativas para jogos grandes, para cenários adversos, para momentos em que o plano simplesmente não funciona. Pedro segue como referência, mas a ausência de um concorrente direto, com características opostas, limita as variações. O Flamengo quer alguém que ataque espaços, pressione zagueiros, incomode defensores durante 90 minutos. Darwin Núñez representa exatamente esse arquétipo. Forte, agressivo, intenso. O problema é que esse perfil, no futebol atual, custa caro. Caro demais. A tentativa frustrada por Caio Jorge deixou cicatrizes. O Flamengo acreditava que poderia avançar, mas subestimou a posição do Cruzeiro. O clube mineiro enxergou na proposta rubro-negra não apenas uma negociação, mas uma afirmação de força no mercado. Segurou, endureceu e venceu a queda de braço. O Flamengo saiu do negócio com a sensação de que havia perdido tempo e energia. Já com Richarlison, a situação foi ainda mais simbólica. O atacante, revelado pelo Fluminense, foi direto ao recusar qualquer conversa mais profunda. A mensagem foi clara:
o retorno ao Brasil não faz parte do seu plano de carreira agora. Essas negativas sucessivas criaram um ambiente de frustração silenciosa. O Flamengo se vê em um ponto estranho, poderoso demais para aceitar apostas de baixo impacto, limitado demais para alcançar estrelas globais em seu auge. É um limbo que poucos clubes conseguem administrar sem turbulência. E a turbulência começou a aparecer no campo. O campeonato carioca, tradicionalmente usado como laboratório, virou motivo de preocupação. O time oscila, sofre para se impor e convive com críticas que normalmente só surgem em fases mais avançadas da temporada. A torcida, impaciente, cobra reforços, postura e respostas. O jogo contra o Sampaio Corrêa ganhou contornos de decisão precoce. Uma vitória é obrigação. Qualquer coisa diferente disso alimenta ainda mais o clima de desconfiança. Enquanto isso, o nome de Darwin Núñez continuou sendo debatido como símbolo. Para muitos torcedores, representou a prova de que o Flamengo pensa grande. Para outros, foi um lembrete doloroso dos limites financeiros do futebol brasileiro frente ao poder do mercado saudita e europeu. Houve até quem enxergasse na sondagem uma jogada política interna, uma forma de mostrar que o clube está ativo, atento, mesmo sabendo que o desfecho seria negativo. O fato é que, após o episódio, o Flamengo passou a ser observado de outra forma no mercado. Clubes, agentes e intermediários sabem que existe uma demanda urgente por um atacante. E sabem também que o clube não quer errar. Isso torna cada conversa mais complexa. Cada nome sugerido vem acompanhado de cifras infladas, cláusulas duras e exigências esportivas altas. O Flamengo, cauteloso, analisa, recua, reconsidera. Nos corredores da Gávea, o sentimento é de que a próxima contratação será decisiva não apenas para o desempenho em campo, mas para a estabilidade política do clube. Um erro pode custar caro. Um acerto pode mudar o rumo da temporada. E é nesse fio da navalha que a diretoria caminha, pressionada por resultados imediatos e pela necessidade de preservar um projeto financeiro que levou anos para ser construído. O episódio Darwin Núñez, apesar de breve, funcionou como um espelho incômodo. Mostrou o tamanho do desejo, mas também a dimensão das limitações. Revelou um Flamengo inquieto, inconformado com a própria realidade, tentando encontrar soluções em um mercado cada vez mais hostil. E, acima de tudo, escancarou que a camisa pesa, cobra e exige respostas rápidas. À medida que o sábado se aproxima, o Maracanã se prepara não apenas para um jogo, mas para um julgamento coletivo. Cada toque na bola será analisado, cada falha amplificada, cada decisão técnica questionada. O Flamengo entra em campo carregando não só a responsabilidade de vencer, mas o peso de uma expectativa inflada por uma notícia que sacudiu o futebol brasileiro. Enquanto Darwin Núñez segue distante, inalcançável, vivendo uma realidade financeira completamente fora do alcance do país, o Flamengo continua sua busca, pressionado, observado e cobrado, tentando provar que pode ser competitivo sem ultrapassar a linha do impossível. A sondagem terminou, mas o impacto permanece. E ele ainda vai ecoar por muito tempo.